Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos mostrar o que vem a ser uma integral definida e o teorema fundamental do cálculo, que vai relacionar justamente essa integral definida, que nós vamos definir agora, com a integral indefinida que nós mostramos no vídeo anterior. Integrais definidas e o teorema fundamental do cálculo. Nós vamos precisar primeiro, antes de falar em integral definida, definir o que vem a ser a partição de um intervalo. Uma partição P de um intervalo AB consiste em um conjunto finito e ordenado de pontos, de n pontos, no caso x0, x1, x2 e xn, onde A igual a x0, que é menor do que x1, que é menor que x2, que é menor que todos os x, que é menor que xn, que é igual a B. Ou seja, a partição, está aqui o intervalo AB. A partição do intervalo AB é um conjunto de pontos ordenados de maneira crescente, de forma que o primeiro ponto da partição coincide com o limite inferior do intervalo e o último ponto da partição é o extremo direito do intervalo. Então, a partição P do intervalo AB divide esse intervalos em n subintervalos da forma xi menos 1 a xi, de x0 a x1, de x1 a x2 e assim por diante. E cada um desses intervalos tem comprimento xi menos 1. Então, por exemplo, o comprimento desse subintervalo aqui, do delta x2, é x2 menos x1. O comprimento do iésimo intervalo é xi menos 1. Vamos definir agora o que vem a ser soma de Riemann. Sejam f uma função definida e contínua no intervalo AB e p uma partição desse intervalo. Então, você tem uma função aqui contínua no intervalo AB e p uma partição desse intervalo. Você dividiu esse intervalo em n subintervalos. Para cada índice i, considere ci pertencente ao intervalo xi menos 1, xi, arbitrário. Então, eu tenho um subintervalo i aqui, eu escolhi um número ci aqui. Então, a somatória do produto de f de ci vezes delta xi, que vai ser o f de c1, delta x1, f de c2, delta x2 e assim por diante, denomina-se soma de Riemann com relação à partição P e os números CI. Então, aqui nesse subintervalo, por exemplo, eu escolhi um CI aqui, próximo do meio do intervalo, e multiplicou a função nesse ponto CI pelo ΔX de intervalo I. Se nós observarmos, esse f de CI ΔXI, ele é uma área de um retângulozinho que tem altura f de CI e comprimento e largura ΔXI. E quando você faz isso em todos os retângulos, você obtém o quê? Né? Você obtém uma soma de retângulos. Alguns podem aproximar, digamos assim, a curva por baixo, outros por cima, dependendo do CI que você escolha. Então, geometricamente, cada termo f de ci ΔXi corresponde à área do retângulo de base ΔXi e altura f de ci. A soma de Riemann pode ser usada para aproximar a área sob a curva, como o senhor pode observar na imagem. Então, se eu particionei isso aqui em retângulos, eu escolhi pontos CI de forma que os retângulos coubessem dentro da curva. Poderia passar um pedaço, não tinha problema. Mas eu posso dizer que uma primeira aproximação da área sob essa curva é a soma desses retângulos. E sendo a soma dos retângulos, a soma do f de ci ΔXi. Agora nós vamos a algumas proposições para definir de vez o que vem a ser soma de Riemann, e qual a relação dela com integral definida e qual a relação dela com a integral indefinida. Vamos a uma proposição. Proposição.
seja f uma função definida e contínua no intervalo AB, e seja p uma partição desse intervalo. O acréscimo fb menos fa pode ser dado pela somatória de f de xi menos f de xi menos 1. Vamos à prova? Isso aqui não é nada mais, nada menos que um desenvolvimento. Veja, se nós desenvolvermos isso daqui para o i de 1 até n, para i igual a 1 vai ser f de x1 menos f de x0. Para i igual a 2 vai ser f de x2 menos f de x1. E assim sucessivamente, até que no último termo nós vamos ter um f de xn menos f de xn menos 1. Veja que o f de x1 foi o primeiro termo aqui, ele aparece negativo, subtraindo do segundo do f de x1. F de x2 está sendo subtraído de f de x3 no próximo parêntese. E assim sucessivamente. Quando você for observar, você vai sobrar, todos os termos aqui médios vão se cancelar, e você só vai ter como sobra o f de x0, porque não tem intervalo anterior, e o f de xn, que é o último número da série. E o f de xn é o f de b, o f de x0 é o f de a. Então, nós podemos dizer que a soma, isso aqui na prática é o quê? Quando você pega a função f e vai do ponto A ao ponto B, você vai subir, digamos aqui, do f de A para o f de B. E aqui você está fazendo a soma de intervalo por intervalo. Então, você pode ir de A a B direto, ou você pode ir do x0 para o x1, do x1 para o x2, do x2 para o x3. Quando você somar tudo, é a mesma coisa que você ir do ponto inicial, que era o A, até o ponto final, que é o B. Então, é uma proposição um pouco óbvia, né? Agora, vamos a uma segunda proposição. Sejam f e f maiúsculo definidas e contínuas em AB, tais que f pequeno é igual a f grande linha. Introduzimos aqui o conceito de quê? De antiderivada, como foi visto no vídeo anterior. Nesse caso, f é a derivada de f grande, e f grande é a integral indefinida, ou antiderivada, ou primitiva de f. E seja p uma partição desse intervalo. Escolhendo c barra i conveniente em cada subintervalo, nós podemos escrever um fb menos fa como a somatória desses f de ci delta xi. Bom, da proposição imediatamente anterior, fb menos fa é a somatória de f de xi menos f de xi menos 1. Então, basicamente, a gente tem que mostrar, substituir, trocar isso daqui por isso. Com relação à função f maiúsculo, nós podemos aplicar o teorema do valor médio. Por quê? O teorema do valor médio em um intervalo, para eu poder aplicar, a função precisa ser contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto. O fato de f' ser f no intervalo AB significa que a função f maiúsculo é derivável no intervalo AB e, portanto, contínua nesse intervalo. Nós vimos que toda função derivável é contínua. Nem toda função contínua é derivável, mas toda função derivável é contínua. Então, nós podemos aplicar a função f maiúsculo no intervalo AB, o teorema do valor médio, e podemos aplicar ao intervalo que vai de xi menos 1 a xi. E aí nós vamos dizer o quê? Que f de xi menos f de xi menos 1 é o f' num ponto específico, que no caso é o c barra i, xi menos 1. Esse f' de ci é o f pequeno no ponto ci barra, e o xi menos 1 menos xi menos 1 é o delta xi, é a amplitude do intervalo. E aí nós temos que, dada essa igualdade, nós podemos escrever que o fb menos fa é a somatória dos f de ci delta xi. Agora, vamos parar e tentar entender o que é esse teorema. Qual é a relação entre f grande e f pequeno? A relação entre f grande e f pequeno é a relação de derivada para integral.
f grande é a integral de f pequeno e f pequeno é derivada de f grande. O que temos aqui? Essa função f, ela é contínua e derivável. Logo, isso daqui é uma soma de Riemann. Definição integral de Riemann. Então, nós vamos definir a integral de Riemann no intervalo AB como sendo o limite da soma de Riemann nesse intervalo. Então, se você pegar aquela soma de Riemann e fizer com que o máximo ΔX vá a zero ou que o valor de n vá a infinito, você tem o que a gente chama de integral definida. Aqui cabe tecer um breve comentário. Há alguns parágrafos foi dito que a soma de Riemann com relação aos números CI e a partição P aproxima a curva y igual a f de x no intervalo AB. Quando se toma o limite com o máximo ΔX tendendo a zero, ou seja, todos os subintervalos com comprimento tendendo a zero, independente da escolha do CI, os retângulos de área f de CI e ΔXi se ajustam perfeitamente sobre a curva. Veja as figuras. Aqui nós temos um ajuste, que seria uma aproximação da área sobre a curva. Veja que daqui para cá, nós fizemos um número de partição maior, ou seja, fizemos subintervalos menores. E você percebe que essa área preta ainda é uma aproximação da área sobre a curva, porém uma aproximação melhor. Ou seja, se nós tomarmos o limite de forma que esses ΔXi tendam a zero, ou que o número de partições tenda a infinito, nós vamos ter o ajuste desses retângulos perfeitamente sobre a curva e a área vai ser dada por esse limite. A única coisa que foi acrescentada aqui é que esse limite é chamado integral de Riemann. Em termos de notação, comparando as integrais indefinidas, foram inseridos os limites de integração A e B. Mas qual a relação entre a integral indefinida, antiderivada e integral de Riemann? Limite da soma de Riemann. Então, nós vimos que o limite da soma de Riemann da área e nós temos a questão da antiderivada. Qual é a ligação entre dizer que a área vai ter a ver com uma integral que é uma antiderivada? O teorema fundamental do cálculo. Ele diz que se uma função f for integrável em AB e f grande for a primitiva de f no intervalo AB, então a integral de A a B e f de x dx é o f de x no intervalo AB, ou seja, fb menos fa, juntando aí as duas proposições que nós tínhamos. Então, temos aí a definição de integral definida e como relacionamos a integral definida com a integral indefinida. Vamos a alguns exemplos agora. Bom, o nosso primeiro exemplo é para calcular a integral de x ao quadrado de 1 até 2. Bom, o que nós temos no teorema fundamental do cálculo? Que a integral de f de x de AB é o f grande de A a B. Quem é o f grande? É a integral. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Integra a função x ao quadrado. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E aí, eu vou ter que, como é uma integral definida, aplicar os limites de integração. Quando eu aplico os limites de integração, eu vou substituir o limite superior na função, vai dar 2 ao cubo sobre 3, menos, aí agora eu aplico o limite inferior, 1 ao cubo sobre 3. Então, isso aqui vai dar 8 terços menos 1 terço, 7 terços. Vamos agora ao segundo exemplo. O que nós vamos fazer? Bom, aqui para calcular a integral, tem uma soma de funções, vou calcular a integral de uma por uma. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. A integral de 1 é como se fosse x a 0, é x elevado a 1 sobre 1. E aí eu fiz a integral indefinida, né? Aí agora, para achar a integral definida, basta eu aplicar os limites de integração. Substituindo o x por 3, eu vou ficar com 3 ao cubo sobre 3,
menos 3 vezes 3 ao quadrado sobre 2, mais 3. Substituindo o x por zero, 0 ao cubo sobre 3, menos 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2, mais 0. Esse último parêntese dá zero, né? Não preciso me preocupar com ele. Então, eu vou ficar com 27 sobre 3, que dá 9, menos 27 sobre 2, mais 3. 9 mais 3 dá 12. 12 é 24 sobre 2. 24 sobre 2 menos 27 sobre 2 já vai dar menos 3 meios. Então, no caso, essa é a integral definida de x ao quadrado menos 3x mais 1. Vamos a um terceiro exemplo. A integral de 1 sobre x é logaritmo neperiano de x. Então, eu vou ter no logaritmo neperiano de x com x variando de 1 a 5. Vai dar o logaritmo de 5 menos o logaritmo de 1. Como o logaritmo de 1 vale 0, a resposta, no caso, é logaritmo. Vamos agora ao quarto exemplo. No caso aqui, você tem uma integral que ela não é uma integral imediata. Veja que ela pode ser resolvida, a integral indefinida, substituindo o x ao cubo menos 1 por u, porque quando você deriva x ao cubo, dá 3x ao quadrado. Bom, aí você precisa ter o seguinte cuidado. Ou você resolve a integral indefinida, e depois dela resolvida, você resolve a integral definida, ou então, quando você aplica uma mudança de variáveis, essa variável 3 e 4 é para a variável x. Se eu criar uma variável auxiliar, esse limite de integração irão mudar. Então, por exemplo, se eu fizer u igual a x ao cubo menos 1, nós vamos ter que o du é 3x ao quadrado dx, e que quando x vale 3, o u vai valer 3 ao cubo menos 1, que dá 9 menos 1, 8. Quando x for 4, o limite superior, o u vai valer 4 ao cubo menos 1. 4 ao cubo é 64, menos 1, 63. Então, eu posso reescrever a integral como integral. O limite 3 foi substituído por 8. O limite 4 foi substituído por 63. O denominador virou u e o numerador virou du. Né? Lembrando que esse aqui, ó, 3x ao quadrado dx é o du e o denominador é u. Bom, resolvendo a integral, a integral de 1 sobre u du é ln de u, de 8 a 63. No caso, eu vou ficar com o logaritmo de 63 menos o logaritmo de 8. Então, basicamente, esse é o método para resolver integrais definidas. É apenas uma substituição ou uma aplicação direta do teorema fundamental do cálculo. No nosso próximo vídeo e último da série de vídeos do cálculo 1, nós iremos ver a questão da aplicação desse conceito para o cálculo de áreas. Até logo.